Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um programa aqui, programa Mais Valor. E hoje nós vamos falar sobre aposentadoria, um tema muito importante para todo mundo, tá bom? Um tema muito importante para quem deseja se aposentar, ter liberdade financeira, não depender dos outros lá na velhice. Então é muito importante esse tema, portanto já compartilha esse conteúdo com todo mundo aí, todos os seus amigos. Dá o seu like antes que você se esqueça, porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal. Para começar aqui, eu quero trazer algumas estatísticas muito importantes e que me deixaram bastante triste, tá? As pessoas que são aposentadas hoje, nessa pesquisa, 46% delas dependem dos parentes. O que elas recebem de auxílio, seja LOAS, seja aposentadoria, inclusive tem um vídeo explicando todos os tipos de aposentadoria aqui do Brasil, aqui no programa Mais Valor. Vai lá e assiste porque conteúdo bem legal, bem top. Então, 46% dependem de parentes, ou seja, a aposentadoria não é suficiente. Um filho precisa ajudar, alguém da família precisa ajudar. Isso não é legal para quem se aposenta, quem trabalhou a vida toda e agora quer viver em liberdade. Isso não é legal, né? Mas, olha, tem 28% que dependem de caridade. Não só dos parentes, mas depende de uma cesta básica, dependem de alguém pagar sua conta, dependem de caridade, 28%. E 25% são obrigados a continuar trabalhando. Isso é muito triste quando eu paro num farol e vejo lá um senhor, uma senhora de idade, que poderia estar em casa descansando, mas está ali naquele sol quente, vendendo bala, vendendo biscoito. É muito triste. Por quê? Porque essa é a realidade dos aposentados brasileiros. 25% precisa continuar trabalhando. Precisa continuar trabalhando. E não é continuar trabalhando por gostar, por estar ali se sentindo melhor trabalhando. Muitas vezes trabalhando porque não tem outra condição, precisa trabalhar, senão não come. E apenas 1% dos aposentados são independentes financeiramente. Ou seja, a sua aposentadoria, ela dá para viver. Dá para pagar as contas, sem precisar de ajuda dos filhos, dos parentes, sem precisar de caridade e sem precisar continuar trabalhando. Apenas 1%. Mas essas estatísticas não precisam fazer parte da sua vida. Você pode se organizar para que isso não aconteça com você, comigo. Nós precisamos nos organizar. Por quê? Porque nós não tivemos educação financeira na escola, nós nunca aprendemos sobre isso. Nós nunca aprendemos sobre juros compostos. Nós aprendemos na escola coisas que não tinham nenhum sentido. Logaritmo, equação de primeiro, segundo, terceiro grau, gráfico, curvas, coisas que nós não utilizamos. E juros compostos, que seria algo tão importante para estudarmos, entendermos, entrar na nossa mente e fazer isso trabalhar para nós, nós não aprendemos. Por incrível que pareça, muitas escolas ainda não têm educação financeira. Muitas escolas. Algumas escolas começam com educação financeira e logo tiram do currículo. Não sei por quê. Talvez acham que não é importante. Portanto, você que tem condição de colocar seu filho numa escola particular, exija. Essa escola tem educação financeira? Se não tem, procure outra, porque é necessário, seu filho vai precisar. Todo mundo precisa, o médico precisa, o engenheiro precisa, o advogado precisa, todo mundo precisa, o pedreiro precisa.
o faxineiro precisa, todo mundo precisa entender de juros compostos, mesmo que não saiba fazer a conta, mas entender como funciona. E nós vamos mostrar então como ter uma aposentadoria melhor. Como ter uma aposentadoria 3, 4, 5, 6 vezes maior do que o do INSS. Já gostou do conteúdo e não deu um like por quê? Dá um like aí, gratidão, ó. O like é sinal de gratidão. Pessoas ingratas não dão like, pessoas ingratas, elas não agradecem, tá? Então vai lá, agradece, dá o seu like, compartilha, porque, olha, muita gente precisa ouvir isso. Então vamos para o quadro e vamos aprender um pouco sobre a aposentadoria e como fazer esse planejamento. Bom, nós vamos falar sobre a aposentadoria e eu trouxe aqui 2 planos, tá? 2 planos de aposentadoria. O primeiro é o do INSS, tá? Esse precisamos ter. Mesmo que você tenha a sua previdência privada, mesmo que você guarde dinheiro, é importante você ter o do INSS. Aliás, ele vai te pagar um valor considerável com relação ao seu investimento, tá? Mas o INSS tem aí suas dúvidas, as pessoas duvidam, né? Será que vai continuar? Será que não vai? Será que a aposentadoria vai continuar? Você viu que teve aí a reforma da aposentadoria, né? Da Previdência, na qual se estenderam os anos que muitos de nós temos que trabalhar. Alguns já iriam se aposentar, mas vão ter que esperar 65 anos, os homens, as mulheres 60, 62, enfim. Tem um vídeo aqui, tem um programa aqui que eu falo sobre isso, tá? Olha, então aqui no plano do INSS, você tem a garantia de pelo menos um salário mínimo. Essa é a garantia, ó. Um salário mínimo, você vai se aposentar, tá? No momento que nós estamos aqui gravando é 1.212, tá? Então essa é a garantia. Mas eu não quero me aposentar com 1.200, eu quero me aposentar com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Existe um teto, tá? Existe um teto. Então, pelo INSS, você pode se aposentar até 7.000, 7.087, ok? Mas para isso você tem que pagar 35 anos, tá? R$900, eu arredondei aqui, tá bom? R$900 por mês durante 35 anos, você vai ter uma aposentadoria de 7.087. Mas eu não consigo pagar um INSS de R$900, é a realidade da maioria das pessoas. Então você paga sobre um salário, sobre 2, sobre 3, sobre 4, o quanto você consegue pagar. Isso aqui é apenas um exemplo. No final lá dos 35 anos, você vai ter um patrimônio. De quanto será o seu patrimônio? Olha aqui, presta atenção. 0. Você não vai ter patrimônio. Você investiu R$900 por mês e lá no final você não tem patrimônio, tá? Você não tem um dinheiro que você vai dar de herança para os seus filhos, para os seus netos. Você não vai deixar herança, ok? Você vai sim desfrutar do salário. Se você pagou 2, 3, 4 salários mínimos, você vai desfrutar desse benefício até você morrer. Se o marido morre, ele deixa ali para a esposa, como uma pensionista, que vai receber também até ela morrer, mas quando acabar o ciclo dessa vida, acaba também, não existe patrimônio. Esse patrimônio não é transferido para seus filhos, não existe isso, tá bom? Um outro detalhe é que quando você paga sobre 2, sobre 3, sobre 4 salários, você vai receber sim sobre aquele montante. Só que com o passar dos anos, isso vai diminuindo. Se você já notou isso, coloca aqui no comentário, é verdade. Coloca aqui, ó, é verdade, minha aposentadoria está diminuindo. Porque é isso que acontece. A pessoa pode se aposentar com 7.000 e passar aí 10 anos, ela já está recebendo 5.000, 4.000. Isso vai baixando, 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 baixando até o ponto que a pessoa passa a ganhar um salário mínimo. Então, esse valor baixa por quê? Porque o salário mínimo sobe numa proporção e os demais salários sobem em outra, que às vezes não cobre nem a inflação. Então, essa é a realidade do INSS. Não estou dizendo para você não pagar, precisa, tá bom? Precisa.
Porque não é só a aposentadoria. Deus o livre, você fique doente. Deus o livre, você, principalmente quem trabalha com risco de vida, né, cai de um lugar alto, fica com algum tipo de deficiência. Então você tem a cobertura do INSS. Então todo mundo precisa pagar o INSS, pelo menos um salário mínimo. E é muito barato, principalmente se você é autônomo. Abre um MEI, você paga R$ 65 por mês e você já está coberto com um salário mínimo. Então não há desculpa para você não pagar o seu INSS. Todo empreendedor, você que é empreendedor, que tem uma empresa, precisa recolher o Prolabore de pelo menos um salário mínimo, é lei, tá bom? Se você não recolhe, precisa recolher. Então não estou dizendo para abandonar o INSS, não estou dizendo que o INSS é ruim, ele não é a melhor opção, mas ele é necessário, tá bom? Ele é necessário. A segunda opção que eu trago aqui é a aposentadoria própria. Eu programar a minha aposentadoria. Não estou falando de aposentadoria privada. Pode ser, tá bom? Se você quiser uma aposentadoria privada, beleza, tá bom? Você consulta um especialista e vê qual a melhor opção para você. Na aposentadoria própria, eu fazendo a minha própria aposentadoria, no mesmo exemplo, eu guardando R$ 900 por mês durante 35 anos, eu vou ter um patrimônio, aqui, ó, lembra, o patrimônio é quanto? 0. Aqui eu vou ter um patrimônio de 3 milhões e 100. Esse será o patrimônio, tá? O que isso quer dizer? Um patrimônio de 3 milhões e 100, que você poderá deixar de herança para os seus filhos, para os seus netos. Legal, né? Um pai deixar aí um patrimônio, uma herança de 3 milhões, nada mal, né? Nada mal. E com esses 3 milhões, enquanto estão vivos ali, dará uma renda de 24 mil, pelo menos, tá? 24 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que com um patrimônio de 3.100, eu posso colocar, por exemplo, no Tesouro IPCA+, que vai cobrir a inflação e vai me dar mais, por exemplo, 6% ao ano. 6% ao ano. Então, esses 3.100 vão ser sempre corrigidos pela inflação. Eles nunca vão perder o valor, tá? Porque as pessoas acham, eu tenho 3.100, mas eu começo a tirar, uma hora acaba. Não, você coloca numa rentabilidade que te garante a inflação mais alguma coisa, por exemplo, IPCA+, e aí você pode retirar os juros, tá? Os juros seriam os 24 mil, entendeu? 24 mil de juros para viver e o patrimônio de 3.100 está lá, está lá. Isso tudo aqui, 99% dos brasileiros não sabem. As pessoas não sabem. Por quê? Porque não foram ensinadas na escola, não tiveram educação financeira, não sei se você sabe, mas as escolas, elas nos treinam, as faculdades nos treinam para sermos empregados. É isso que eles querem, tá? Não é interesse do governo que o brasileiro tenha conhecimento disso, não é interesse. O interesse é que o povo seja ignorante para ser manipulado. Então, repito o que eu falei a princípio. Se seu filho estuda numa escola que não tem educação financeira, questione a escola, mude de escola, porque isso aqui é muito importante. Se eu soubesse disso há 35 anos atrás, pessoal, eu já tinha me aposentado. Eu não estou aposentado. Eu ainda vou ter que trabalhar bastante. Você vai ter que trabalhar bastante ainda. Mas o que eu faço? Será que agora, porque eu perdi essa janela de 35 anos, eu não posso fazer um investimento de 10 anos, de 15 anos, de 12 anos, de 5 anos? Eu posso, você pode. Nós podemos fazer os juros compostos trabalharem
ao nosso favor. O meu objetivo, pessoal, é abrir os olhos das pessoas para essa realidade. Eu não estou aqui enganando, manipulando números, eu estou falando números reais. Eu estou falando sobre pegar uma calculadora de juros compostos, colocar os valores lá e você vê tudo acontecendo. Essa multiplicação acontecendo. É real. Eu não me conformo muitas vezes com o jovenzinho, começa a trabalhar, não consegue guardar nem R$100. Começa lá com R$100. Um jovem de 18 anos tem 50 anos pela frente para guardar, para economizar, para investir e ter um resultado exponencial. Por que eu não aprendi isso antes? Eu fico me questionando, por que eu comecei a ter educação financeira há poucos anos atrás? Por que eu não estudei mais sobre isso? Por que eu não aprendi? Por que meus pais não aprenderam? Eu questiono muito isso. Em outros países de primeiro mundo, as crianças, desde o pré, já aprendem a mágica da multiplicação dos juros compostos. E isso a gente precisa ter ciência. Hoje você está tendo ciência disso. Você pode dizer, que absurdo, nossa, eu não acredito, 3 milhões e 100, é isso aí, 3 milhões e 100, é verdade. Então, talvez você não tenha 900, talvez você tenha 400, talvez você tenha 100, tenha 200. Faça com o que você tem. A multiplicação vai acontecer. Vamos então agora para a palavra de Deus? Nós queremos proteção. Eclesiastes 7, verso 12 diz assim, ó, a sabedoria protege. Sabedoria protege. Como protege o dinheiro? O dinheiro também protege. Em certa medida, o dinheiro protege. Tá? Ele está ali, te dá uma certa segurança. Mas diz assim, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria ninguém pode roubar de você. A sabedoria dá vida ao que a possui. Através desse conteúdo hoje aqui, você pode se tornar um pouco mais sábio. Eu me tornei um pouco mais sábio porque estou te ensinando. Você, ao compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, ao falar desse conteúdo para outras pessoas, você se torna mais sábio. A sabedoria, ela é cumulativa, assim como os juros compostos. A sabedoria vai acrescentando e nos protegendo. A sabedoria, junto com a prudência, nós podemos crescer e prosperar cada dia mais. Nós podemos fazer isso. E nós muitas vezes utilizamos de uma forma errada. Por exemplo, nós queremos educar nossos filhos. Legal. Nós queremos ensinar a eles a lidar com o dinheiro. E a gente fala então, filho, se você lavar a louça aqui, eu te dou R$10. Ele vai lá e lava a louça, feliz da vida, trabalhando, porque ele vai receber R$10. Aí você, filho, você consegue aparar a grama aqui? Eu te dou R$20. O filho vai lá, apara a grama, ganha R$20. Legal, estou ensinando meu filho sobre valorizar o dinheiro, saber que precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Sabe, na verdade, o que você está ensinando ele? Você está ensinando ele a ser um empregado, ensinando ele a vender o tempo dele, ensinando que se ele não trabalhar, não ralar duro, ele não ganha dinheiro. Você está ensinando ele o que as escolas ensinam para nós. Seja um empregado. Seja um empregado. Agora, olha a diferença. Filho, se você ler esse livro aqui sobre finanças, eu vou te dar R$10. Você vai ler, fazer um resumo para o pai e entregar. Isso vai transformar a mente do seu filho. Ele vai aprender a lidar com o dinheiro e possivelmente ele não vai ser um empregado, ele vai ser um empreendedor. Não estou contra quem quer ser empregado, porque acredito que existem pessoas que não nasceram para empreender, querem ser empregados, mas podem crescer sendo empregados. Podem ser gerentes, podem ser diretores de grandes empresas, podem prosperar. E o que eu estou dizendo que não é para nós treinarmos o nosso cérebro para sermos manipulados. Vai lá e faz isso que eu te dou esse dinheirinho. Vai lá e faz isso que eu te dou esse dinheirinho. Pessoas que estão correndo atrás do dinheiro, porque eu trabalho para ganhar dinheiro, para pagar contas e depois eu fico sem dinheiro e eu trabalho de novo para pagar as contas e fico sem dinheiro. Uma roda que não tem fim. Estou dizendo diferente, mudar a nossa mentalidade.
Mudar a nossa mentalidade diz aqui que a sabedoria é mais proveitosa, porque dá vida ao seu possuidor. Então precisamos motivar os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor a pensarem, a se desenvolverem, a crescerem. Isso faz sentido, pelo menos para mim. Se faz sentido para você, coloca aqui no comentário, dá o seu like, compartilha esse vídeo e eu te convido para fechar seus olhos e nós fazermos uma oração. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu agradeço a Ti por mais esse programa, por essa oportunidade de aprender e crescer um pouco mais. Em nome de Jesus, que essa mensagem chegue àquelas pessoas que precisam, que necessitam ouvir, que elas entendam e que elas apliquem, coloquem em prática. E que seja assim, para a glória e honra do Teu nome, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal, estar aqui conosco nesse programa, prestigiando o conteúdo, aprendendo, crescendo. Não esquece de dar seu like, colocar seu comentário, compartilhar. Se você quer contribuir com Amigos da Missão, contribua, tem os links aqui abaixo. E nós estaremos sempre juntos aqui, se Deus quiser, e até a próxima.